Boa noite a todos. Declaro aberta a 24ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. Dando início ao expediente, gostaria de informar ao plenário o recebimento das atas das reuniões das secções de cirurgia e medicina realizadas hoje para apreciação e votação dos pareceres referentes às memórias, títulos e trabalhos do Dr. Maurício Augusto Magalhães Costa, que concorre à vaga cadeira número 79, e dos doutores Maurício Yunes Ibrahim e José Hermógenes Rouco Suassuna, que concorre à vaga da cadeira número 2, que depois de lidos e considerados em ordem, os documentos ficarão na secretaria à disposição dos acadêmicos que o quiserem examinar, de acordo com o artigo 32 do Regimento Interno. As eleições para as vagas das cadeiras números 2, 79 e 98 estão marcadas para o dia 19 de abril, portanto, sem ser a próxima quinta, a outra, às 18 horas. Bom, vamos começar colocando em discussão para aprovação da ata de 15 de março de 2018. Se tiver alguém que queira fazer alguma comunicação ou informação, correção ou adendo à ata, por favor, se manifeste. Caso contrário, está declarada aprovada a ata. Na ausência do secretário-geral, por motivo de força maior, teve que se ausentar agora há pouco, o primeiro secretário, professor Ricardo Cruz, acadêmico Ricardo Cruz, para alguma informação que tiver. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimo primeiro vice-presidente Antônio Egídio Nardi, excelentíssima confreira Eliette Busquelá e demais acadêmicos, ilustres convidados, não existem, presidente, comunicações da Secretaria na presente data. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. O primeiro vice-presidente tem alguma informação? Passo a palavra, portanto, aos acadêmicos e acadêmicas. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, vamos passar à ordem do dia, que trata, em primeiro lugar, da outorga do título de honorário estrangeiro ao professor Erlo Ross. Convido o professor Erlo Ross para dirigir-se à mesa, a fim de receber a medalha e o diploma. Como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos, pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, honorário estrangeiro, professor Erlo Ross. Convido o acadêmico Milton Meyer
para saudar o novo honorário estrangeiro. Professor Meia, 2 minutos que o professor presidente Marco Moraes está presente. Professor Novelino, queria convidá-los a compor a mesa. Isso. 2 minutos só. Um pouquinho mais só. Puxa a cadeira para o senhor. Puxa. Professor Milton Mer, por favor, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto da Costa e Silva, demais componentes da mesa, senhoras e senhores acadêmicos, convidados, senhoras e senhores. Eu agradeço ao presidente pela indicação para saudar o novo honorário. Quem deveria estar saudando o novo honorário deveria ser o acadêmico João Pedro Escobar, que infelizmente, no fim do ano passado, a indesejada das gentes nos levou para longe de nós. O professor Roth acaba de receber o título de honorário estrangeiro, e esse título é outorgado somente para profissionais da área de saúde e credenciado por seu notório saber e irreprochável caráter e cujas atribuições e realizações tenham concorrido para o engrandecimento da medicina. O Dr. Erlo Roth acaba de receber esse título, é brasileiro, nasceu em Porto Alegre, filho de imigrantes alemães. Ele graduou-se médico na nossa querida Praia Vermelha, na antiga Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, hoje o RFJ, na turma de 1958. Ele foi aprovado num dos primeiros exames do ICFMG. O seu certificado é número 22 no mundo inteiro. Foi para os Estados Unidos em 1959, onde fez a sua pós-graduação em Anatomia Patológica e Patologia Clínica, na George Washington University, no Washington Hospital Center e no Armed Forces Institute of Pathology, todos na capital americana. De 1965 até 67, ele foi Assistant Professor of Pathology na West Virginia University, nos Estados Unidos. Em 1958, ele foi para Dayton, no estado de Ohio, onde ocupou vários cargos, como chefe de patologia e diretor dos laboratórios do Kettering Medical Center, e foi professor da Universidade de Cincinnati e da Ohio State University. Em 1972, ele foi convidado para chefiar o departamento de patologia do Hinsdale Sanitário, um hospital no estado de Illinois. Foi professor de patologia da George Washington University, West Virginia University e a Universidade de Cincinnati e a Ohio State University. Mudando-se para Chicago, ele trabalhou também no Rush Medical College, em Chicago.
O professor Erlo Roth é emérito do American College of Pathology. Ele tem 57 trabalhos publicados e 101 participações como conferencista em congressos e simpósios nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Bélgica, Singapura e na China. Desde 1981, quando veio participar e fazer uma palestra no 15º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica em São Paulo, o Dr. Roth foi convidado e veio participar em mais 54 congressos no Brasil, em vários estados da nossa pátria. O professor Roth saiu do Brasil, mas o Brasil nunca saiu do professor Roth. Por ter se tornado cidadão americano, teve a sua cidadania brasileira cassada por decreto presidencial. Mas durante muitos anos ele pleiteou até receber o seu passaporte brasileiro de volta. É frequentador assíduo dos congressos aqui no Brasil. Eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Roth desde a nossa adolescência. Ele foi colega no científico, no Colégio de São Paulo. E como eu, ele estudou muitos anos piano e muitas vezes tocamos juntos. Quando universitários, nós formamos um quarteto e nos apresentamos em colégios e igrejas do Rio de Janeiro. Eram outros tempos e o nosso repertório se restringia a clássicos e um ou outro folclore. Se fosse hoje, tenho certeza que teríamos formado uma banda. A Academia Nacional de Medicina presta uma justa homenagem ao outorgar o título de honorário a esse médico, grande médico brasileiro. Dr. Roth, sempre que vier ao Brasil e estiver no Rio, compareça às quintas-feiras na academia. As sessões são sempre de alto nível e o convívio é extremamente agradável. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Milton Meyer. Eu tenho a honra de convidar o professor Erlo Roth para dirigir as palavras a esta casa. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto da Costa e Silva, demais componentes da mesa, senhoras e senhores, acadêmicos, convidados, agradeço ao acadêmico professor Milton Meyer a generosa apresentação e à academia a gigantesca honra que me confere. Agradeço também a presença de vários amigos. Jamais na minha vida esperava receber a honra de pertencer a esta prestigiosa entidade, a segunda do gênero na história da medicina. Meu interesse pela medicina começou quando, como criança, visitava minha avó parteira em Ijuí, pequena cidade do Rio Grande do Sul. Depois de jantar, ela contava suas experiências de fazer partos a domicílio, muitas vezes após ter viajado vários quilômetros no lombo de um cavalo. E sempre dizia: não há momento mais feliz da minha vida do que depois de fazer um parto
e entregar um bebê normal aos pais, ver a alegria deles. No segundo ano ginasial, fiz um curso de primeiros socorros, onde pela primeira vez vesti um jaleco e um gorro branco com a cruz vermelha. E eu admirava muito meu pai, missionário evangélico vindo da Alemanha, e que vivia de corpo e alma a missão de praticar a caridade. Por isso, depois de terminar o ginasial, cursei um ano de teologia no antigo Colégio Adventista Brasileiro em Santo Amaro, mencionado pelo acadêmico Milton Meyer, visando seguir os passos do meu pai. Devido ao exíguo salário que a Igreja Adventista pagava a seus pastores na época, paguei meus estudos, inclusive cama e comida, desde o 4º ano ginasial, vendendo livros de porta em porta durante as férias, ou seja, caixeiro viajante, e mesmo durante meus primeiros anos de faculdade. Antes do começo do 2º ano teológico, havendo chegado ao Colégio Adventista, uma semana antes do começo das aulas, eu estava capinando o milharal junto com um colega de teologia, emigrado do Japão, quando ele me perguntou: por que você quer ser pastor? Respondi: porque quero ajudar as pessoas, assim como meu pai. Meu colega então disse: você tem boa cabeça para as ciências, já pensou em fazer medicina? Pois assim você pode tratar o corpo e também a alma. Fiquei pensando nisso, e no dia da matrícula, me transferi para o curso científico. E depois entrei na Faculdade Nacional de Medicina. Foi a melhor decisão que fiz para a minha vida, carreira. No 5º ano de faculdade, entrei no SANDU, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, onde eu dava um plantão de 24 horas em Duque de Caxias, na época do Tenório Cavalcante e sua Lurdinha, viajando numa ambulância. Uma noite, entrei no barraco onde a mulher estava em trabalho de parto, já avançado demais para ser levada à maternidade do Rio. Portanto, decidi fazer o parto ali mesmo. Notei que a mãe era surda e que o marido se comunicava com ela por gestos. Quando a criança nasceu, a entreguei ao pai. E então, bati uma palma bem alto. A criança se assustou e começou a chorar. É difícil descrever a alegria dos pais ao perceberem que a criança não era surda como a mãe, e sim perfeitamente normal, assim confirmando o que minha avó sempre me dizia. Experiências como estas, que vivemos como médicos, são imperdíveis e inesquecíveis. Inesquecível para mim também será a experiência de hoje. As contribuições que fiz à medicina do Brasil são pequenas, considerando que fiz minha carreira nos Estados Unidos. Mas há uma contribuição que ainda desejo fazer à minha terra natal, em havendo uma oportunidade, que é de introduzir no Brasil o novo conceito chamado equipe médica diagnóstica. Segundo esta abordagem, que está ganhando terreno nos Estados Unidos, pouco a pouco, um laboratório de medicina diagnóstica não fornece aos clínicos meramente dados laboratoriais, e sim, com base nos dados clínicos, esta equipe solicita os exames apropriados, os realiza, os discute no contexto do quadro clínico, como numa junta médica, e então fornece ao clínico os diagnósticos correspondentes. Isto vem reduzindo grandemente os erros médicos, que hoje são a 3ª causa mortes nos Estados Unidos, logo após doenças cardiovasculares e câncer. Em parte porque em torno da metade das solicitações de exames são equivocadas, assim como são as suas investigações e interpretações pelos clínicos. Isto devido ao crescimento exponencial das ciências médicas, que não permitem tempo suficiente aos clínicos de se manterem em dia com as ciências diagnósticas. Onde esse conceito já vem sendo usado, esta taxa de erros tem diminuído drasticamente. Agradeço póstumamente ao meu grande amigo e colega, o acadêmico e professor João Pedro Escobar Marques Pereira,
o enorme favor de me haver nomeado para esta augusta academia. A ele também devo o gigantesco apoio que me deu enquanto estava montando o programa de acreditação de laboratórios clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, assunto bastante controverso na época. Agradeço igualmente ao meu amigo há mais de 6 décadas, o acadêmico professor Milton Arimeyer, por haver acompanhado de perto minha nomeação à academia até a eleição e a posse. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Erlo Ross. É um prazer para nós lhe distinguir com o título de um dos nossos honorários estrangeiros. E, além de ser um homem de grande cultura médica, acabei sabendo, pela declaração do acadêmico Milton Meyer, de vocação musical, né? Eu costumo dizer que o universo é musical, de tão harmônico que ele é. O Milton Meyer, com o acadêmico Talvani Moraes, que deve estar por aí também, que também soubemos que da vocação musical dele, já temos um trio, falta um para quarteto, mas eu acho que isso não será difícil de encontrar um quarto aqui. Seja bem-vindo aqui entre os nossos honorários e passamos agora a parte científica com uma conferência do acadêmico Ricardo Cruz, que irá falar sobre literatura e medicina, e com os palestrantes acadêmico Rui Maciel e doutor Dante Galiano. Eu passo a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz. Coloque a imagem. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimos acadêmicos que fazem parte da mesa diretora, excelentíssima acadêmica, excelentíssimos acadêmicos, ilustres convidados. Na verdade, eu não farei uma palestra, não farei uma conferência, farei apenas uma apresentação de 5 minutos a respeito do tema e estarei apresentando com muito prazer o nosso convidado especial. Mas eu queria, antes de mais nada, registrar que o acadêmico Rui Maciel, ele é um co-coordenador dessa sessão. Eu gostaria de pedir permissão ao presidente Jorge Alberto Costa e Silva para convidá-lo a fazer parte da mesa diretora. Professor acadêmico Rui Maciel, por favor. Coloca ele do lado do Nardi. Nardi. O ensino de humanidades dentro do curso de medicina torna-se extremamente importante, como extremamente importante sempre foram as artes para o estudo das humanidades, e dentre elas a literatura é uma das mais destacadas. O Congresso Brasileiro de Humanidades em Medicina, o primeiro deles, na verdade, aconteceu nesta casa. O primeiro Congresso Brasileiro de Humanidades aconteceu na Academia Nacional de Medicina, organizado pelo presidente Pietro Novellino e pelo nosso querido acadêmico Mário Barreto Correia Lima. Hoje já aconteceram 5 congressos brasileiros de humanidades em medicina. O Conselho Federal de Medicina tem uma revista de humanidades em medicina. Muitos concordam que onde mais se encontra o humanismo é na literatura, e em algumas faculdades de medicina, infelizmente isso não é difundido nesse país, existe disciplina de literatura e história da medicina. Moacir Scliar dizia que a literatura revela ao homem a sua humanidade. Na verdade, Moacir Scliar, que sentenciou várias frases que se tornaram muito famosas, como essa, por exemplo: o médico vê na palavra um recurso terapêutico, o escritor parte dela para a criação artística. Há momentos, porém, que a literatura e a medicina se superpõem. Escritores escrevem sobre a doença, médicos procuram dar uma forma literária ao seu trabalho. A última vez que eu pessoalmente vi Moacir Scliar foi em 2006, no campus da Fiocruz, num evento intitulado Ciência e Arte, Dante, em 2006, e ele naquela oportunidade, no Museu da Vida da Fiocruz, disse que é preciso eliminar as barreiras entre ciência e arte.
e entre saúde e literatura. Como médicos e cientistas, podemos aprender tanto nos livros de ficção quanto nos manuais de medicina. Quando eu fiz, particularmente, dentro de um grupo Humanidades na Saúde, que tem hoje 580 membros, uma enquete em que eu perguntei, quando você pensa em literatura e medicina, em que livros você pensa de imediato? Nós fizemos essa enquete e, na verdade, foram citados, mais importantemente, 35 livros. E desses 35 livros, 18 se destacaram com mais de 50 citações. Eu vou passar rapidamente para vocês, para que vocês possam rever, relembrar a importância da literatura dentro das práticas médicas e como isso pode ajudar um estudante a se tornar um médico realmente que pratique as humanidades de maneira mais efetiva. O Doente Imaginário de Molière, aqui eu estou listando não por ordem daqueles que foram mais votados, mas cronologicamente. O Doente Imaginário de Molière, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, O Alienista, de Machado de Assis, Extraordinária Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, citado em todas as aulas de quem fala sobre humanidades e medicina, de quem fala sobre literatura e medicina. Enfermaria número 6, de Anton Chekhov. A Montanha Mágica, de Thomas Mann. A Cidadela, de Cronin. Esses livros que eu estou citando para vocês, eles são recomendados para todos os nossos fellows há mais de 20 anos. Leitura obrigatória. Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo. A Peste, de Albert Camus, Prêmio Nobel de Literatura. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Médico de Homens e Almas, de Taylor Caldwell. A Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. Baú de Ossos, de Pedro Nava. Aqui com Carlos Drummond de Andrade. Quando Nietzsche Chorou, de Irving Yalom, um dos seus 5 best-sellers. Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. O Físico, de Noah Gordon. O Livro da Medicina, de Moacir Scliar. Ele tem 80 livros sobre o tema. O Médico, de Rubem Alves. Por um Fio, de Drauzio Varela. Todo paciente tem uma história para contar sobre o seriado House. Do que você precisa para ser feliz, do acadêmico José de Jesus Camargo. A FAPERJ, através do acadêmico Rui Marques, quando era seu presidente, e o foi por 8 anos, em abril de 2014, patrocinou esse livro, Literatura e Medicina, uma experiência de ensino de alunos de medicina da UNESA. Dante, a Universidade do Estácio de Sá tem uma liga acadêmica de humanização. Médicos e escritores existem muitos, e aqui vocês veem em azul 4 médicos e escritores que foram, só um ainda é, infelizmente, os outros já nos deixaram, membros da Academia Nacional de Medicina. Acadêmico Hélio Aguinaga, Ivo Pitangui, José de Jesus Camargo e Mário Rigato. Mas os outros médicos e escritores que nós queremos citar aqui são Drauzio Varela, Hélio Pellegrino, João Guimarães Rosa, João Peregrino Fagundes Júnior, Joaquim Manuel de Macedo, Moacir Scliar, Pedro Nava e Rubem Alves. José de Jesus Camargo escreveu 4 livros que espelham bem a importância da literatura na medicina, e hoje nós temos o prazer
de estar coordenando uma sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina, a 24ª sessão relativa ao ano acadêmico de número 189, com o acadêmico Rui Maciel, trazendo como relator o nosso convidado especial, Dante Galian. Ele vai lhes falar sobre a literatura como remédio. Dante Galian, que é historiador e doutor em História Social, fez seu pós-doutorado em Paris, é diretor e docente do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, professor visitante do King's College de London e é coordenador do Laboratório de Leitura e Gestor de Projetos Humanística. O professor Dante Galian, ele escreveu recentemente um livro, A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, com o prefácio do eminente historiador Leandro Carnal, professor de História como ele. Dante Galian é o nosso convidado da Academia Nacional de Medicina para lhes falar sobre a importância da literatura na medicina. Dante. Queria que o presidente Jorge Alberto Costa e Silva pudesse convidar o professor Dante a vir ao púlpito. Sim, professor Dante, tome assento aqui, junto à mesa diretora, por favor. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto da Costa e Silva, excelentíssimos acadêmicos componentes da mesa diretora, excelentíssimo acadêmica e acadêmicos e ilustres convidados nesta tarde aqui da Academia Nacional de Medicina do Brasil. É uma grande honra e uma grande alegria poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, que são, sem dúvida nenhuma, a pleiade mais importante dentro do campo das ciências médicas, da saúde, no nosso país. E a minha presença hoje aqui é que eu devo à indicação do meu ilustre colega, não de profissão, mas de universidade, professor Dr. Rui Maciel. Quero agradecer imensamente a lembrança do meu nome, do meu trabalho e o convite para estar aqui. Quero agradecer também ao Dr. Ricardo Cruz, que tão gentilmente e tão elegantemente me conduziu literalmente ao conhecimento de todos os senhores e conduziu a formatação dessas palavras que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa experiência que eu vou um pouco sintetizar dentro do tempo que me é dado, bastante exíguo, mas ao mesmo tempo, acredito eu, suficiente, para dar uma amostra bastante ampla e, na medida do possível, profunda a respeito do que pode haver de relação e de que maneira pode-se pensar as relações entre as humanidades e as ciências da saúde, em particular a medicina, e dentro do campo das humanidades, em particular, o campo da literatura. Pode até parecer estranho o fato de que, como fui apresentado, ser de formação de História. Fui formado na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e depois o meu pós-doutoramento que eu fiz na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, no campo da História da Medicina. Cheguei à Escola Paulista de Medicina há quase 20 anos, em 1999, a convite do então reitor da Unifesp, Dr. Hélio Egídio, para reformular o Museu Histórico da Escola Paulista de Medicina e criar o Arquivo Histórico da Escola Paulista. E esse foi, portanto, o meu desafio inicial, um historiador que chega numa escola de medicina com essa missão de tentar resgatar a história de uma instituição, a história de uma das escolas mais importantes do Brasil, tanto do ponto de vista do ensino, quanto do ponto de vista da pesquisa. No entanto, ainda que eu continue sendo diretor do atual Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina,
que, dentre outras atribuições, tem a de justamente zelar pela memória através do arquivo histórico da Escola Paulista de Medicina, através do Museu Histórico da Escola Paulista de Medicina, a minha vocação para a educação, para a formação humana, me mobilizou desde o princípio a me integrar dentro da Escola Paulista de Medicina, não apenas dentro dessa perspectiva memorialística, ou dessa perspectiva histórica, arquivística, mas logo em seguida que eu comecei essa tarefa, eu procurei de alguma forma me inserir dentro do processo de formação médica. E foi assim que, já em 1999, eu iniciei minha carreira docente na Escola Paulista de Medicina, através da cadeira de História da Medicina. Eu via não só uma oportunidade de desenvolver um campo de pesquisa que a mim me parecia extremamente desafiador, como também responder a uma demanda que já há 20 anos começava a se delinear como algo extremamente importante dentro do campo da formação médica, que é justamente a questão das humanidades e o seu papel humanizador. Todos nós sabemos que nas últimas décadas, a medicina, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, passou por uma grande transformação em função de uma verdadeira revolução do ponto de vista científico e tecnológico. Isso trouxe, sem dúvida nenhuma, uma série de vantagens que hoje são historicamente extremamente bem colocadas e interpretadas, na perspectiva do que, por exemplo, as novas descobertas do ponto de vista tecnológico trouxeram de benefícios no campo do diagnóstico e do tratamento na medicina. Entretanto, há uma outra face desse desenvolvimento científico-tecnológico que os teóricos no mundo todo têm chamado de o fenômeno da desumanização. Ou seja, um fenômeno no qual a mediação entre aspectos tecnológicos na relação entre o médico e o paciente acabou criando muitas vezes um distanciamento entre essas duas pontas do processo de saúde e doença. Essa desumanização vem tentando ser corrigida através de um esforço na perspectiva da humanização, e dentro desse contexto as humanidades aparecem como um recurso extremamente importante e extremamente eficaz. Mas como levar essa humanização, como levar as humanidades dentro de uma cultura médica já bastante marcada pela ciência e pela tecnologia, e justamente no mundo em que nós vivemos hoje, onde a presença da tecnologia é cada vez maior, como convencer os alunos de medicina, dessas novas gerações, da importância das humanidades, da importância de um olhar que vem não apenas das ciências biológicas, mas também das ciências humanas, das artes, da literatura, da história, enfim. A minha primeira tentativa, portanto, se deu dentro de uma disciplina eletiva, e aí vão quase 18 anos, justamente a disciplina eletiva de História da Medicina, onde eu tentava, de certa forma, passar para os alunos alguns elementos essenciais que possibilitassem com que eles entendessem a trajetória histórica da medicina e percebessem os ganhos e as perdas que foram acontecendo ao longo do desenvolvimento da própria medicina ao longo dos séculos. Qual foi a minha surpresa que, já encerrando o primeiro ciclo dessa disciplina semestral na Escola Paulista de Medicina, eu soube através dos meus alunos que a minha disciplina havia sido batizada de disciplina de sonoterapia. O que acontece? Projetando slides sobre figuras eminentes da história da medicina, Hipócrates, Galeno, William Harvey, assim por diante, naquela penumbra da sala para que a luminosidade dos slides ficasse mais clara, eu acabava dentro de um contexto bastante exigente de estudo e de disciplina dentro da Escola de Medicina, gerando um ambiente bastante propício para o descanso e o repouso. De maneira que os alunos olhavam para mim e falavam assim: o que esse cara tem a nos ensinar? Ele está falando de uma medicina que já passou há muito tempo. Essa medicina já não tem mais nada a trazer, não tem mais nada a agregar ao nosso conhecimento, à nossa visão de mundo e assim por diante. O que nós queremos saber é, daqui para frente, o que existe de novo? O que existe de mais atual? E aquilo, obviamente, se por um lado poderia me desanimar, por outro lado me desafiou.
Como educador, então, eu procurei encontrar uma solução para que, obviamente, sem querer atrapalhar o descanso e o repouso dos alunos, né, que eu transformasse a minha aula, em vez de um momento de descanso e sono, mas num momento de inquietação e reflexão. Foi assim, então, que eu comecei a trazer algumas mudanças do ponto de vista metodológico para gerar um ambiente de maior envolvimento com os alunos. E ao invés de dar aulas expositivas, teóricas, sobre momentos, fatos e nomes da história da medicina, eu comecei a propor para os alunos a leitura de pequenos trechos de clássicos da medicina. Como, por exemplo, o juramento hipocrático, que é muito surpreendente a gente ver, por exemplo, que os alunos vão fazer o juramento hipocrático no dia da sua formatura e praticamente quase todos nunca tinham lido o juramento hipocrático antes da formatura. Sequer tinham pensado naquilo que estavam jurando. E muitos outros elementos a respeito de aspectos bastante interessantes dentro da perspectiva do olhar médico ao longo do tempo e que esses alunos nunca tinham tido a oportunidade de conhecer e muito menos de discutir. Essa dinâmica de trabalhar com trechos de textos, onde eu colocava os alunos numa roda, né, porque uma disciplina eletiva eu tinha, portanto, o privilégio de trabalhar com turmas pequenas, o que propiciava também a dinâmica de reflexão e troca de experiências, num primeiro momento foi doloroso, porque quando eu propunha a leitura dos textos e pedia para que eles se manifestassem a respeito daquilo que eles estavam lendo, eu tinha que amargurar, às vezes, dolorosos e longos minutos de silêncio. Por quê? Porque os nossos jovens não estão acostumados a se manifestarem. Nossos jovens não estão acostumados, porque o nosso sistema educacional, em geral, é um sistema de uma via só, onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é, como o próprio nome já diz em latim, o alumni, ou seja, aquele sem luz, que está, então, disposto a receber aquela luz que vem do mestre. Mas insistindo fundamentalmente com eles nessa perspectiva de ouvi-los, é surpreendente observar, por exemplo, quando eles, vencidos pelo constrangimento de um silêncio por demais dilatado, começavam a se manifestar a respeito do texto, primeiro com bastante timidez, mas depois percebendo que talvez aquilo que eles estavam falando tinha algum sentido e tinha talvez até algum interesse. E rapidamente, então, eles começaram a perceber que aquela nova dinâmica participativa, a partir da leitura dos clássicos da história da medicina, propiciava um elemento de descoberta, propiciava uma dinâmica bastante interessante e interativa. E qual foi minha surpresa? Que ao terminar esse novo módulo da disciplina, né, que era a segunda vez que eu oferecia essa disciplina, um grupo de 3, 4 alunos veio me procurar ao final e pedir para mim se eu não podia continuar fazendo essa mesma dinâmica com eles num horário extracurricular. Então, de professor de sonoterapia, eu passei a ser um professor que despertava os alunos para questões humanas que eles consideravam como sendo interessantes. Esses alunos me comentavam: Dante, a nossa formação ela é muito pesada do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, e, no entanto, isso que você fez com a gente, de levar a gente a ler e a pensar, é algo muito interessante e a gente acha que é muito importante para a nossa formação. Então, a gente gostaria de continuar fazendo isso, mesmo que a gente tenha que usar o horário do almoço para fazer essa conversa. E foi assim que começou algo que no futuro a gente acabou batizando como Laboratório de Humanidades. Num primeiro momento não havia nenhuma obrigatoriedade em termos do que iríamos ler, porque era uma atividade extracurricular. Então, ficou a critério dos alunos o que eles gostariam de ler e discutir. Ensaios filosóficos, recortes de jornais, artigos de revista, até que, logo nos primeiros dias, alguém fez uma sugestão que foi decisiva. Um dos alunos, me lembro até hoje, um aluno do 2º ano da medicina, propôs que nós discutíssemos um texto literário, Antígona, de Sófocles. Nessa altura, além dos alunos de medicina,
Também já começavam a participar do Laboratório de Humanidades alunos de outros cursos da Escola Paulista, como o curso biomédico e o curso de enfermagem. E ao discutirmos esse texto do Sófocles, que é do século V a.C., uma aluna da enfermagem, muito emocionada, comentou: eu sou Antígona. A partir desse momento, eu percebi que eu estava diante de uma descoberta. Eu estava diante de uma possibilidade educacional e humanística extremamente potente. Eu comecei a perceber que, dentro do campo das humanidades, a literatura poderia ser um recurso para a discussão, para a exploração dos temas humanos da existência. Temas esses que são fundamentais quando se pensa na formação humanística e na humanização dos estudantes de medicina. A partir daquele dia, então, todos os textos que nós passamos a ler no Laboratório de Humanidades passaram a ser textos literários. E eu comecei a me contestar: da onde vem esse poder da literatura? E aí foi muito interessante porque, para e passo com o desenvolvimento do Laboratório de Humanidades, que depois acabou se tornando o Laboratório de Leitura, para e passo com o seu desenvolvimento do ponto de vista estrutural, metodológico, eu também acabei desenvolvendo, a partir dessa experiência, uma linha de pesquisa. Uma linha de pesquisa que acabou me levando para Londres, como professor visitante no King's College, no Center of Humanities and Health, onde eu pude também trocar experiências com outras escolas, com outros acadêmicos, com outros cientistas que também estavam pesquisando o papel das artes e das humanidades na formação humana e na humanização no campo da saúde. Então, ao mesmo tempo em que eu fui mergulhando com os meus alunos dentro do universo literário, através das leituras dos clássicos, ao mesmo tempo também eu fui mergulhando dentro do universo científico da pesquisa, de entender em que medida, por exemplo, dentre outras coisas, a literatura pode ser um recurso extremamente eficaz para o desenvolvimento da formação humana e da ética no campo médico. E não só, obviamente, do campo médico, né? Porque atualmente essa pesquisa, hoje eu tenho alunos que estão pesquisando essa aplicação dessa mesma metodologia em outros campos, como por exemplo na área corporativa, no campo administrativo, no campo das ciências políticas e assim por diante. Mas isso começou fundamentalmente na área da saúde, porque a demanda pela questão da humanização e da formação humana aparecia já desde aquela época como alguma coisa muito importante, muito candente, muito necessária. Foi assim se estruturando o Laboratório de Humanidades, tanto do ponto de vista prático, empírico, quanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista da pesquisa. Eu comecei a observar fundamentalmente que a literatura, ela tem essa capacidade de provocar reflexão e de provocar um envolvimento extremamente afetivo, justamente porque a experiência da literatura é essencialmente uma experiência estética. Como assim experiência estética? A palavra estética vem do grego, como boa parte das nossas palavras que a gente usa no nosso cotidiano, e deriva do radical aestesis. A palavra aestesis é bastante conhecida no campo médico na sua negativa, a anestesis. Anestesiar, como todos sabemos, é colocar para dormir. Aestesiar é exatamente o contrário, é despertar. A experiência estética, nos diz Aristóteles, é a experiência do despertar daquilo que existe de mais essencial na existência humana, ou na experiência humana, que é a dimensão da afetividade, dos afetos. Isso me levou a perceber, fundamentalmente, uma coisa muito interessante dentro da minha pesquisa. Por que todas as abordagens que a gente observa com a finalidade de buscar a humanização, a formação humanística dentro do campo da saúde, acaba redundando em algo extremamente anódino e com resultados muito pífios do ponto de vista educacional. Por quê?
porque nós insistimos em tentar humanizar os nossos alunos da mesma forma como nós os treinamos para as habilidades técnicas e científicas. As habilidades técnicas e científicas, nós sabemos, elas se encontram fundamentalmente na dimensão cognitiva da experiência humana. A dimensão humanística, ela necessariamente tem que envolver, como diz Aristóteles, as 3 dimensões da experiência humana: a afetiva, a intelectiva e a volitiva. Se isso não acontece, se não existe esse envolvimento, né, do ponto de vista integral, o resultado é que esses conhecimentos humanísticos ficam apenas no campo cognitivo, mas eles não têm operacionalidade, eles não têm efetividade do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista da ação, do ponto de vista da atitude ética das pessoas. Portanto, para formar as pessoas para a ética, formar as pessoas ou formar os médicos numa dimensão humana, é preciso, em primeiro lugar, afetá-los. Ou seja, fazer algo ou expô-los a uma experiência onde os sentimentos aflorem. E a literatura faz isso. A literatura, ela tem esse poder porque ela é algo essencialmente estético. A partir dessa descoberta, que foi tanto empírica quanto teórica, do ponto de vista do meu estudo dentro dos autores e dos teóricos do campo da estética e da ética, da filosofia e da história, eu comecei então a perceber que a metodologia que eu fui desenvolvendo junto com outros colegas dentro da Escola Pós de Medicina, no Laboratório de Humanidades, correspondia justamente a essa demanda ou essa dinâmica da experiência humana, como nos fala Aristóteles. É interessante observar a necessidade do resgate dessa perspectiva humanística aristotélica, porque o que a gente tem assistido é que a gente ainda insiste na perspectiva cartesiana. Descartes nos disse, no século XVII, penso, logo existo. Sem dúvida. Mas será que existimos apenas porque pensamos? Será que não existimos também porque sentimos? Porque queremos? Essa desqualificação da dimensão dos afetos e da vontade nos possibilitou grandes conquistas do ponto de vista da inteligência, mas também trouxe uma série de consequências do ponto de vista humanístico. Resgatar essa dimensão da afetividade e da vontade dentro do âmbito da educação, hoje é o grande desafio. E não apenas dentro do campo da educação médica, mas no campo da educação de maneira global. Nesse sentido, a metodologia que nós estruturamos do laboratório de leitura procura responder justamente a essa tripartidade da experiência humana. Em primeiro lugar, é proposto para os alunos que eles leiam um livro. Quando a gente vai, hoje, o Laboratório de Humanidades é uma disciplina eletiva, tanto para graduação quanto para pós-graduação. E, em geral, a gente inclusive junta alunos da graduação com alunos da pós-graduação e também com pessoas da comunidade. Então, em geral, a gente tem 1/3 de alunos da graduação, 1/3 de alunos da pós-graduação, 1/3 de pessoas da comunidade, o que possibilita também que haja um encontro dentro do Laboratório de Humanidades de pessoas de idades diferentes, de formações diferentes, de visões de mundo diferentes, que estão lendo o mesmo livro e compartilhando experiências completamente diferentes. Isso é muito enriquecedor. Esse livro proposto, em geral, é um clássico. Por que um clássico? Clássico não é clássico por acaso. Eu costumo dizer para os meus alunos que Shakespeare, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, como citou o professor Ricardo aqui agora, não são autores que são lidos e relidos, traduzidos e retraduzidos, muitos deles já tendo morrido há séculos, porque eles têm uma boa assessoria de marketing. Não é isso. Os clássicos são clássicos porque eles traduzem aspectos essenciais da existência humana que permanecem atuais até os dias de hoje.
É por isso que o clássico permanece. Muitos livros que já foram escritos na mesma época desses clássicos desapareceram. Muitos livros que hoje são best-sellers, daqui a 1 mês ou 2, ninguém mais lembra deles. Mas os clássicos são aqueles que ficam. E eles ficam por algum motivo. E esse motivo é a tradução da experiência humana de uma maneira clássica, de uma maneira eterna. Isso consolidou já o aspecto fundamental do que é a experiência do Laboratório de Humanidades. As pessoas então são convidadas a ler os clássicos e é dado um tempo entre a definição do livro e o início dos encontros. Os encontros acontecem uma vez por semana, duram 90 minutos, as pessoas se sentam em roda, são em geral no máximo de 30 pessoas que participam, justamente para que haja esse clima de participação, de debate e assim por diante. Além de mim, hoje temos outros coordenadores formados por mim, a gente acabou criando um grupo de formação, ou um curso de formação de coordenadores do Laboratório de Leitura. O primeiro encontro chama-se Histórias de Leitura, onde eu convido os participantes a contarem a sua história de leitura. O que acharam do livro? Como foi a experiência estética de ler aquele livro? Num primeiro momento, isso é um pouco difícil, porque as pessoas estão já treinadas e, podemos até dizer, deturpadas pela educação escolar, onde a opinião ou o sentimento das pessoas ao ler um livro conta muito pouco. O que conta é que ela diga qual é o gênero literário a que esta obra pertence, quem é o narrador, se está em primeira ou em terceira pessoa, a que escola histórica da literatura isso pertence, assim por diante, e a opinião pessoal e os sentimentos afetos que aquela obra suscitou na pessoa são totalmente desqualificados. No laboratório de leitura ou no laboratório de humanidades é exatamente o contrário. As pessoas são convidadas a falar a respeito dos seus sentimentos, dos seus afetos. Se gostaram, se não gostaram, o que chamou a atenção, por que ficou intrigado, quais foram os sentimentos provocados por aquilo. Esse primeiro encontro costuma ser um encontro bastante intenso do ponto de vista humano e do ponto de vista dos sentimentos. Mas a partir do segundo encontro, a gente entra na segunda parte da metodologia do laboratório de leitura, que são o itinerário de discussão. Eu divido o livro em várias partes, e assim a gente dá a oportunidade para que as pessoas possam reler o livro de uma semana para outra, um número X de capítulos, e a partir de então, nesses encontros, a gente entra dentro de uma dinâmica reflexiva. Os temas que surgiram nas histórias de leitura são retomados e aprofundados à luz de uma leitura mais aprofundada daqueles capítulos determinados. A partir de então, começa o movimento das descobertas. Os alunos vão entrando em contato com os grandes temas da existência humana. A dor, o sofrimento, a morte, o amor, as relações humanas, as dificuldades, os desafios. Isso lendo Homero, Shakespeare, Machado, Cervantes e assim por diante. Ao mesmo tempo que você possibilita um aumento do repertório literário, histórico, sociológico, antropológico, você permite também um mergulho dentro da experiência humana, um mergulho no conhecimento daquilo que é próprio do humano. E, obviamente, em certo sentido também, um movimento de autoconhecimento. E, finalmente, a terceira e última parte da metodologia do laboratório de leitura é justamente as histórias de convivência. No último encontro, eu peço para que os alunos reflitam e, se possível, escrevam, e como no caso da Escola Paulista se trata de uma disciplina eletiva, o trabalho final da disciplina é justamente esse relato de experiência. Eu peço para que os alunos contem o que ficou dessa experiência, o que foi para eles ler o livro, por exemplo, Dom Quixote de La Mancha, no Laboratório de Humanidades. O que ele descobriu? O que foi mais significativo? O que ele leva daquela experiência estética e reflexiva para a sua própria vida? E aí a gente começa a perceber, de fato, como essa metodologia é humanizadora. Atualmente, são já dezenas de trabalhos, seja dissertações de mestrado, tese de doutorado,
artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, que dão conta, através de metodologias qualitativas, várias delas, dão conta de mostrar o quanto que essa experiência estético-reflexiva propiciada pela metodologia do Laboratório de Humanidades propicia nessas pessoas. A maior parte delas estudantes de medicina ou já médicos formados. Uma redescoberta da pessoa humana por detrás do paciente. Uma redescoberta do humano para além da doença. A literatura, ela devolve à medicina o seu rosto humano. Isso eu estou falando a partir das narrativas produzidas pelos próprios participantes do laboratório, pelos próprios estudantes, pelos próprios médicos e assim por diante. É óbvio que esse efeito e a profundidade desse efeito vai depender do sujeito, vai depender de uma série de condições extremamente propícias e extremamente peculiares de cada uma das pessoas, mas de maneira geral, e eu posso dizer até que do ponto de vista científico, a partir dos estudos que a gente vem realizando, que a experiência propiciada pelo Laboratório de Humanidades, dentro dessa dinâmica estética e reflexiva, tem um verdadeiro efeito humanizador. Uma das palavras que mais aparece nos testemunhos desses alunos é transformação, mudança, revitalização, reconexão com questões que estavam esquecidas, ou que o próprio curso médico, infelizmente, ajuda a destruir, por se focar muitas vezes dentro de uma perspectiva extremamente técnica e extremamente científica. Todo esse movimento, toda essa experiência, portanto, com o Laboratório de Humanidades, e aí já vão mais ou menos mais de 15 anos que essa experiência vem sendo desenvolvida, como eu disse, gerou uma série de trabalhos, e recentemente, no ano passado, eu procurei sintetizar e estruturar essa experiência através da publicação do meu livro, A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, que foi editado pela editora Martin Claret, que é uma editora, curiosamente, uma editora que publica clássicos, e eu posso dizer que eu tive a honra de ser o primeiro autor vivo da editora, porque até então todos os autores que a Martin Claret publicavam já eram autores mortos, né? E eles se interessaram justamente pelo livro, pelo tema, justamente por ser uma possibilidade de trazer os clássicos como um recurso educacional, como um recurso formativo. O livro foi editado em junho do ano passado, e eu tive a grata surpresa de saber que em dezembro do ano passado, a primeira edição do livro já havia sido esgotada. Foram 3.000 exemplares, que foram totalmente vendidos, e agora já estamos na primeira reimpressão do livro. Ou seja, há de fato uma demanda dentro da sociedade, nessa perspectiva de ver a literatura como um real remédio, como uma experiência transformadora e humanizadora. Nesse momento, como eu disse, nós estamos aprofundando, estamos estruturando e ampliando a nossa linha de pesquisa, o título é Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. E a experiência do Laboratório de Humanidades, do Laboratório de Leitura, além de estar sendo levada para outras escolas médicas, para outros universos e cenários do campo da saúde, como, por exemplo, hospitais, como espaços de aplicação de educação em saúde, eu tenho hoje orientandos que estão aplicando a metodologia, por exemplo, com pacientes. Tem uma aluna minha que está desenvolvendo um doutorado sobre a aplicação do Laboratório de Humanidades em pacientes psicóticos. Outro aluno que está desenvolvendo a mesma temática, trabalhando com cegos, e através de audiolivro, obviamente. E são dezenas de trabalhos que vão tanto mostrando a eficácia desse tipo de metodologia na formação dos futuros médicos e profissionais de saúde em geral, assim como na própria
corroboração de aspectos terapêuticos, né? Não que, obviamente, a literatura vai substituir, não é isso, mas ser um coadjuvante dentro do quadro terapêutico em vários setores e em várias dimensões. Além disso, também, eu venho também levando essa mesma metodologia para outros campos, para além do âmbito da saúde, principalmente no âmbito corporativo, onde a questão da ética vem se colocando como uma questão cada vez mais candente, né? Ainda mais no Brasil, no momento em que nós estamos vivendo, dentro desse contexto de terrível crise ética, as empresas vêm se perguntando como podemos fazer para formar pessoas mais éticas. Será que só códigos de éticas? Será que só abordagens técnicas do ponto de vista de compliance são suficientes para mudar esse quadro? A ideia que eu venho defendendo, fundamentada na minha experiência de mais de 15 anos, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista científico, é que o caminho para se formar uma sociedade mais ética tem que passar necessariamente pela experiência estética. Agradeço muito a paciência e a atenção de vocês e fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Dante Galiano. Vamos escutar agora o acadêmico Rui Maciel. Boa noite a todos, boa noite aos componentes da mesa, boa noite, colegas. A minha fala vai ser breve, mas desde que eu comecei a frequentar a academia, instigado muito pelo professor Ricardo Cruz, eu comecei a discutir com ele sobre o trabalho que o professor Dante Galian estava fazendo na escola. E apesar de eu nunca ter sido aluno do Laboratório de Humanidades, de certa maneira, não apenas eu, mas uma série de outros professores, inclusive o próprio professor Medina, outro membro da academia, temos sido impactados e temos sido alunos de segunda mão do laboratório do professor Dante. E aí, então, eu reuni umas poucas palavras para lhes transmitir o quanto isso tem sido importante e reconhecido pelos nossos alunos. Desde que eu comecei a frequentar essa casa, eu percebi em muitas das interações e discursos de Vossas Excelências que havia um sentimento de que nós, como membros da Academia Nacional de Medicina, deveríamos fazer mais para a formação do bom médico, que é aquele que possui, além das habilidades e competências técnicas, as características reflexivas do médico humanista, que são a compreensão, a capacidade interpretativa, a sensibilidade e a ética. Como dizia Gregório Maranhon, que além de um grande pensador e médico, era endocrinologista também, o humanismo é muito mais gesto e conduta que, em sentido estrito, saber. Tanto que depois das várias ondas que eu pude perceber por meio dos nossos alunos, do impacto do trabalho do Dante, até a minha atitude no ambulatório tem mudado, no sentido de impregnar os alunos com um aspecto mais humanístico e mais reflexivo. Além disso, como vocês sabem muito bem, a medicina surgiu da empatia original do homem para com o homem, do desejo de ajudar aqueles em sofrimento, necessidade e doença. E as pessoas doentes precisam de mais ajuda do que as outras. Porém, nos dias de hoje, nós percebemos que muitos educadores médicos, e eu elenco que talvez até seja a maioria na minha própria escola médica, preferem remover as qualidades humanas dos estudantes de medicina ao invés de incuti-las, propondo uma prática médica técnica e até fria, que o bom cirurgião, o bom oncologista devem ser frios até para tomar as decisões mais adequadas. Ouvi muitos dos meus colegas dizerem isso. Além disso, o curso médico, com a sua carga curricular excessiva e exigente, além dos comportamentos atuais da vida moderna,
com muito tempo utilizado, seja nas redes sociais, seja nas academias, não a academia da ciência, mas academias de ginástica, retiram o tempo que poderia ser dedicado às atividades que favorecem o humanismo, como a literatura, as artes, o cinema, a música, a filosofia, a ética, a antropologia e a história, entre outros. O próprio Dante Gallian, no seu livro, ele cita um autor que eu apreciei muito, que é o Daniel Pennac, que ele fala que, hoje em dia, o tempo para ler é como o tempo para amar. É sempre um tempo roubado. Entretanto, como mencionado por ele e confirmado por mim, a experiência de Dante com seu laboratório de humanidades, onde se discutem as obras clássicas em conjunto, depois da leitura individual, tem contribuído para uma visão mais humanista dos nossos estudantes. O que caracteriza a obra clássica, conforme ele mencionou, é apresentar o problema do humano enquanto questão eterna e universal, para além das circunstâncias históricas e culturais. No testemunho de um dos nossos alunos, acho que se aprende muito mais e melhor a respeito do ser humano lendo um clássico, como Hamlet, Dom Quixote, A Morte de Ivan Illich, do que lendo manuais de psicologia e tratados científicos e filosóficos. Porém, ler uma obra clássica não é fácil para todos. Assim, Dante introduziu no laboratório o compartilhamento das impressões e sentimentos sentidos pelos alunos depois da leitura individual. Configurou-se assim, nessas reuniões, o processo clássico de humanização, onde a experiência estética desencadeia a reflexão, leva uma reconfiguração ética, que é realizada no plano da prática e da ação. Então, afeto, inteligência e vontade mobilizam-se e envolvem-se numa dinâmica que tem redundado num ser humano que ampliou a sua esfera de existência. Os alunos se sentiram mais respeitosos, acolhedores e compreensivos depois do seminário. Muitas vezes o impacto foi tão grande que, como eu mencionei no começo da minha fala, que extrapolou as reuniões do laboratório e marcou de modo indelével o comportamento dos estudantes e residentes e muitos dos professores. Eu, por exemplo, que nunca frequentei o laboratório, li pela primeira vez A Morte de Ivan Illich, até para os meus alunos não me acharem tão ignorante, e revi quase toda a obra principal de Tolstói, por influência dos meus alunos que frequentavam o laboratório do Dante. E, inclusive, tenho discutido e conhecido a obra de Steiner, que compara Tolstói com Dostoiévski, e cada vez mais é como parece que um clube de futebol, né? Quem gosta de Tolstói não gosta de Dostoiévski e vice-versa, né? Mas Tolstói é uma coisa incrível. Não estou recomendando ou não estou sendo anti-dostoiévskianiano, mas realmente a leitura de Tolstói é absolutamente moderna e atual. Outra coisa que eu aprendi dos alunos do Dante é que reler uma obra é tão interessante quanto, às vezes, lê-la no original, né? Muitos dos livros que eu li na adolescência e que eu reli agora, vi aspectos fantásticos e que me fizeram ter uma outra visão de mundo. E essa interação do humano também foi modificando as minhas atividades como médico. Assim, é muito comum no nosso ambulatório, que eu frequento e participo, muitas vezes na interação com o paciente, eu faço perguntas que os residentes ou os pós-graduandos às vezes não entendem. Há pouco tempo atrás, um residente me perguntou: mas por que o senhor perguntou de que cidade do interior do estado que ele era? Se era de Jaú, se era de Bauru, se era de Ribeirão Preto? Eu falei: olha, ultimamente eu não sei mais fazer, porque hipertiroidismo da doença de Graves não tem nada a ver com a cidade que o cara mora, me disse o aluno. Eu falei: mas infelizmente nos últimos anos eu não sei mais fazer diagnóstico sem saber de onde a pessoa vem. Porque, na verdade, o diagnóstico é um grande elemento que envolve a circunstância das pessoas, né? E você sabendo
a origem da pessoa, o lugar onde ela vem, você estabelece com ela uma empatia única que facilita muito o diagnóstico. Então, nesse meu comentário, eu queria reforçar com vocês de vivenciar na prática. Como diz o Dante, a ciência dele é muito mais qualitativa do que quantitativa, mas na prática nós temos percebido que os nossos alunos, eles mudaram, eles têm uma visão distinta com relação ao paciente e houve um impacto muito grande, não apenas nos alunos de medicina, mas nos outros alunos, né? Então, é por isso que eu gostaria que isso fosse difundido, porque a Academia Nacional de Medicina sempre se preocupou com essas questões. E eu sei que, tanto em São Paulo como aqui no Rio, vários líderes têm tido esse tipo de preocupação, né? E então isso é mais, digamos, uma pedrinha no sentido de nós pensarmos sobre isso, impactarmos os nossos alunos e, de certa maneira, até nos impactarmos a nós próprios, né? Tendo mais tempo, a minha grande proposta é: vamos ler um clássico ao invés de ficar olhando tudo o que está acontecendo nas redes sociais, né? Eu acho que nós vamos melhorar muito mais e isso vai ser bom para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rui Maciel. Antes de passar a palavra à plateia, dizer de algumas lembranças, ideias que vieram à minha mente, escutando essa tarde brilhante aqui. E o professor Ricardo Cruz, Rui Maciel e Dante Galiano me fizeram lembrar muito da minha história. Porque eu cresci entre livros. Meu pai, que era médico, era patologista clínico, foi fundador da Sociedade Patologista Clínica, diretor, tesoureiro, 20 anos lá, no início. Era filósofo também, além de médico. E eu tinha uma alergia, uma rinite que eu não sabia o que era, porque o meu quarto era a biblioteca da casa. Eu só fui descobrir isso anos depois. E meu pai realmente era obcecado por livro, e já com 4 anos, com Viriato Correia, ele lia Cazuza comigo, e depois Monteiro Lobato, e daí foi. Ele achou que eu tinha que ler livros no original, me deu Miguel de Cervantes, porque meu tio-avô, eu tinha uma avó espanhola, Jacinto Benavente, foi Prêmio Nobel de Literatura em 1922, com os interesses criados. Minha avó era Benavente. Benavente começou escrevendo teatro para circo, para criança, e depois virou um grande teatrólogo, e esteve no Brasil quando eu encontrei em 1954. E assim eu comecei a minha intimidade com a literatura francesa, que me levou um dia lá em Entralgo, uma das mais belas histórias da medicina, um dos mais grandes pensadores que conheci e que me influenciou muito na medicina, o pensamento de Entralgo, assim como Sigueristes, que foi outro, que também me influenciou muito. Mas foi assim. Depois ele me deu o Victor Hugo, com um dicionário francês-português para ler. Foi como eu aprendi francês. Eu nunca estudei, e eu falo francês como uma criança, porque eu não sei gramática e falo tudo direitinho. Os franceses acham que eu sou francês. De Victor Hugo, quando a primeira vez que eu fui à França, um grupo de estudantes, alguns dos quais colegas de Talvani também, eu quis conhecer os esgotos. Eu fui sozinho, ninguém quis me acompanhar, porque eu queria saber como é que era aquela história dos esgotos de Paris, de Jean Valjean. Depois passei a Proust, La Recherche du Temps Perdu, quis comer a Madeleine, Le Goût d'Enfance, e até hoje sou apaixonado. Cheguei hoje de Paris,
trago sempre um pacotinho de Madeleine autêntico. E fui a Molière, e o Molière falou Le Malade Imaginaire, que as pessoas dizem que ele morreu em cena, na última cena de Molière, mas tudo parece que o que ele teve foi uma hemoptise, né? Caiu em cena, insistiu em continuar, e caiu, todo mundo achou que aquilo fazia parte da história, foi levado para casa e faleceu. Em suma, a glória de um artista, né? De um escritor, morrer representando a própria peça principal dele. Shakespeare foi a mesma coisa, mas teve um que me influenciou muito, que me levou à psiquiatria. Meu pai me deu Freud, Sigmund Freud, para ler. Aí eu já li em português, que alemão já não dava para ler. Primeira obra completa, 20 e tantos volumes, volumes negros, me lembro até hoje, tenho até hoje isso. E ele disse, além de ser um homem revolucionário que mudou a medicina, que Freud mudou a medicina, ele transformou a patologia totalmente. A patologia geral é antes de Freud e outra depois de Freud. Mas ele dizia, era um grande escritor. E eu vi isto porque eu, adolescente, não conseguia parar de Freud, de tão bem que ele escrevia. Eram romances, eram histórias, a obra de Freud. Na minha opinião, hoje, modesta opinião, um dos grandes escritores que eu li foi Freud, que me influenciou muito mais tarde aí a psiquiatria, quando eu comecei pela psicanálise, aliás. E assim foi Machado de Assis, com Alienista. Mas eu queria lembrar alguns aqui também desta casa, alguns, pelo menos Neves Manta. Neves Manta escreveu também muitos livros, e Neves Manta, que sentou-se muito aqui, e com quem eu saía muito, era bem mais idoso do que eu, e eu repeti essa frase ali no salão hoje. Ele dizia para mim, menino, eu tenho uma grande vantagem sobre você, eu já tive a sua idade, você não sabe se vai ter a minha. E eu digo que esta é a vantagem dessa casa, ela vai fazer dentro de 11 anos, 200 anos. Quem é que tem 200 anos em ciência e cultura na América Latina ou no Brasil? Isto é uma vantagem enorme, que nós temos que tirar, sim, vantagem disso para ajudar a medicina e a saúde no Brasil. E por aí poderíamos, Dostoiévski, as descrições de epilepsia de Dostoiévski, eu sempre exemplifiquei aos meus alunos as auras, os pródromos, como ele descrevia de uma maneira perfeita, né? O Machado de Assis, com Alienista, que também era outro epilético, Machado de Assis, que é outra obra, que às vezes dá vontade disso tudo mesmo, de se trancar nós mesmos dentro do hospício e deixar esse mundo louco aí fora, porque ele não dá todo louco. E eu me lembro, a primeira frase que eu vi quando eu estudante de medicina, entrei no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro, e tinha uma frase na porta, escrito assim, na porta do chefe: aqui se encontra o Estado-Maior da tropa, porque o grosso da tropa está lá fora. E eu hoje tenho certeza disso, que ali estavam os generais da loucura, porque de capitão para baixo está tudo aqui fora, e soldados, sargento, tenente, somos todos aí. Clarice Lispector foi outra sobre a depressão, quando se lê a obra dela, e hoje, nos Estados Unidos, os americanos descobriram a obra de Clarice Lispector. Os franceses escreveram a melhor biografia de Clarice Lispector, foram feitos por um francês. E falou de aforisma de Hipócrates. Eu, quando fiz minha tese de cátedra, eu tive que ler muito sobre história da medicina. E não encontrava nada que eu pudesse falar de Hipócrates. Fui ler o Littré na França. Na época eu tinha que ler na faculdade o Littré, para entender, porque Hipócrates nunca escreveu nada, né? As coisas foram acumuladas. E é fantástica a obra do Littré sobre Hipócrates e como ele é atual. E nós vemos a importância da literatura, das palavras, na Ilíada e na Odisseia, porque até então não existiam palavras abstratas, as palavras eram concretas, né? E é a partir daí que o abstrato vem, não é? O amor, o sentimento, entra na literatura, e aí humaniza, não é? A linguagem.
Então, Alberto Camus foi outro que me influenciou muito. Eu fui existencialista na minha juventude, né? Quem não foi? E Camus, né, A Peste, e por uma coincidência, como eu perdi o livro A Peste, esta semana eu comprei uma Peste de novo para ler, para reler, há 2 dias atrás, de Camus. E aí, Camus foi realmente um grande escritor, apesar de nobre de literatura, se não me engano, de 47. E Sartre foi outro escritor, mas era mais complexo de ler Freud, né? Em literatura, porque Lettre Linnéen, impossível. Se alguém me disser que leu Lettre Linnéen, eu quero conhecer, porque eu tentei 30 vezes e nunca consegui ler. E quando eu era criança, eu vinha na livraria ler, aqui na 7 de setembro, e tinha, todo sábado com meu pai, escrito, grande, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então, ler é fundamental para o desenvolvimento cerebral, muito mais do que se imagina. É um dos elementos chaves, exatamente, do desenvolvimento da mente humana e da formação do espírito humano. E esse tema é mais atual que nunca. Fiz uma conferência há pouco mais de uns 10 dias na Santa Casa, no aniversário dos 436 anos da Santa Casa, que coincidiu com o meu aniversário, não de 436 anos. Muita gente confundiu, porque o anúncio dizia que celebração de 436 anos da Santa Casa, professor Jorge Alberto Costa Silva. Não era meu aniversário de 436, era, não tanto, mas quem sabe podendo chegar lá. Fazendo uma revisão da medicina de hoje, cada vez mais tecnológica, cada vez mais o doente longe do médico. Mas, no fim, o que sobra é o doente e o médico. E Hipócrates dizia que a medicina se baseia num tripé. Curar quando possível, aliviar quase sempre, consolar sempre. E ele dizia que a terceira medicina é a mais difícil de fazer, quando o médico não tem mais nada o que fazer. Essa é verdadeiramente a grande medicina que existe. É saber estar ao lado do doente, que é uma situação que muitas vezes o médico foge. E essa medicina estará desumanizando a medicina. Eu acho que, quando viemos nessa casa, iniciativa do Ricardo, que gosta muito, obsessivamente, diria eu, mas é uma boa obsessão, as humanidades. É preciso também que retomemos esse tema das humanidades. Eu acho que enquanto existir seres humanos de carbono, nitrogênio, oxigênio, nós é que apertaremos o botão, nós é que programaremos a máquina. A máquina nada é do que um prolongamento construído por nós mesmos. Mas, no entanto, se não lermos o que foi a história da humanidade, e não lermos hoje, é impressionante o que se publica ainda hoje no Brasil e fora do Brasil. Eu vejo o volume de livros novos. Eu sou realmente um obcecado por livro, a ponto que eu fui proibido de mudar de casa, porque eu tenho 9.000 livros na minha biblioteca e acabei distribuindo ela de várias maneiras. Evidente, esses livros já nem sei mais que livros são, mas porque para mudar eu preciso de um caminhão forrado de aço, porque senão ele desaba e meus livros ficam no asfalto, eu destruo o caminhão e a rua. Mas, se nós não lermos, é aquilo, não sabemos quem somos, não saberemos quem fomos e nem quem seremos. Então, eu queria abrir a palavra à plateia e parabenizar por todas as emoções, todos os sentimentos, todas as memórias e todas as perspectivas que a conferência, o comentário do professor Rui e do nosso querido o homem das humanidades, Ricardo, nos trouxeram essa noite. Espero que muitas reuniões como essa possam se repetir. Muito obrigado a vocês e abro a palavra para a plateia. Professor Ricardo Cruz. Professor Dante, mais uma vez, muito obrigado por ter comparecido aqui. Eu não vou lhe fazer uma pergunta provocativa, que eu gosto de fazer para os psiquiatras, na verdade, que é perguntar, afinal de contas, Nardi, Freud foi melhor médico ou escritor?
Não é essa a pergunta que eu vou fazer para você. Medicina narrativa, na realidade, é saber o que fazer com as histórias dos doentes. Você sabe que a Rita Charon tem um programa que foi um programa, na verdade, pioneiro de medicina narrativa na Universidade de Columbia, em Nova York, e certa vez ela, numa entrevista, disse assim, que se os médicos não souberem absorver e agir sobre as histórias que ouvem, perderão a oportunidade de viver uma ligação real e terapeuticamente significativa com os seus doentes, que serão, assim, deixados à deriva. A minha pergunta para você, Dante, depois que a bancada acadêmica se manifestar também, é se você não acha que medicina narrativa é uma extraordinária ação estratégica para quem trata do ensino de humanidades no curso de medicina. Sérgio Novis. Sérgio Novis. Sérgio Novis, por favor. O senhor presidente me permitiria falar sentado? Claro. Porque realmente nós tivemos uma tarde extraordinariamente feliz. E eu quero, antes de mais nada, felicitar a Escola Paulista de Medicina por ter um laboratório de leitura dirigido por um Historiador. Maestro, como eu vi que Vossa Excelência é. Ao professor Rui Maciel, meus parabéns. De fato, a medicina narrativa que eu aprendi um pouco com Ricardo Cruz, mas muito com minha filha, Ana Luísa Novis, que hoje nos honra com a presença, que me ensinou muito, é uma psicóloga. A gente se assusta de ver que talvez a grande crise da medicina de hoje seja porque os médicos perderam o amor pela história dos doentes. E estão muito mais interessados na magnitude, na beleza, na facilidade do exame complementar, da tecnologia de ponta, do que da simples história daquele paciente. Recordo-me que com Danilo Perestrello aprendemos na Santa Casa a incluir, após a história da doença atual, a história da pessoa, que era, sem dúvida nenhuma, fundamental, porque, na verdade, não há doenças. O que há são doentes. E, consequentemente, eu, por exemplo, com 55 anos de neurologista, nunca vi 2 casos de doença de Parkinson iguais. Eu vi muitos casos de doença de Parkinson, mas cada um, além do basal que a doença de Parkinson lhes dava, havia todo o mais que a pessoa deles acrescentava àquele Parkinson. E se você não entra neste aspecto, você só trata sinais e sintomas. Ele melhora do tremor, ele melhora da rigidez, ele melhora da marcha, mas ele não volta a ser feliz. De maneira que, com toda sinceridade, é fundamental que nas escolas médicas nós devolvamos aos nossos alunos a importância do contato humano, da relação com o paciente. Porque não há como negar que a entrada num departamento de radiologia para um aluno, pobre aluno do 4º ano, ver aquele cidadão entrar num tubo e, de repente, ele vê uma imagem belíssima com um tumor cerebral, isso é apaixonante, isso é extraordinário. Mas se ficar só nisso, não adiantou muito.
há trabalhos mostrando que o médico interrompe o seu doente na consulta em poucos segundos ou minutos. Ele está começando a contar a sua história e o grande Osler nos dizia: ouça o seu doente, ele está lhe dizendo o diagnóstico. Então ele já nos advertia que nós tínhamos que ficar caladinhos ouvindo, mas o médico não aguenta, ele interrompe, porque assim que há uma pista do diagnóstico, o médico quer fazer as 3 ou 4 perguntas que fecham o diagnóstico, ele com isso está encerrado o assunto dele. Ele parte para os exames complementares. O que os doentes nos dizem no consultório é isso: doutor, eu já tive a oportunidade de passar pela dificuldade de, ao mandar o doente, dizer ao doente, depois de uma anamnese completa, a história da pessoa dele e tal, dizer: agora o senhor vai passar para outra sala, vai tirar a roupa, a moça vai pôr um avental, que eu vou lhe... Tem que tirar a roupa para examinar? Ele meio como que me vê como um pedófilo, um sujeito meio louco. Ele diz: mas o senhor me disse que eu sou o 8º neurologista que o senhor vem. Não, mas nunca nenhum fez isso. Quando ele vê o martelo de reflexo, ele fica interessadíssimo. O que é isso, doutor? Nunca vi. Porque realmente as pessoas não estão ouvindo nem examinando os doentes. Essa é a grande crise da medicina. Então, um laboratório como o seu formará médicos que vão ouvir os doentes, que vão examinar os doentes e que vão entendê-los como pessoas. E talvez até como aquela sua aluna, vão tentar não só saber que doença eles têm, mas que personagem eles lembram. Então vai haver ali uma mescla entre os tratados de medicina e os tratados da literatura. E ele vai tentar colocar o seu doente nas duas estantes. Nesse aqui ele está no Parkinson, mas nesse aqui ele é aquele deprimido daquela história de Shakespeare, ou de Molière, ou de quem seja. De maneira que eu quero felicitá-lo pela palestra, felicitar a Escola Paulista por dispor de um laboratório desses, que deveria ser obrigatório nacionalmente. A dificuldade que nós talvez vamos ter é pessoas para dirigirem esses laboratórios, porque tem mais faculdade de medicina neste país do que gente capaz de fazer um laboratório de leitura. Esse era o meu comentário, senhor presidente, e cumprimentando também o nosso presidente pela sua belíssima palavra de encerramento das conferências, que nos trouxe muito ensinamento também. Que bom que seu pai lhe levou nessas livrarias. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis. Como sempre, brilhante. Faz muita falta aqui. Por favor, agora retorne muito. Como vai retornar o presidente que acabou de nos deixar, Marco Moraes, 2 boas notícias. O acadêmico Egídio Nardi quer fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Também quero parabenizar a todos que participaram das exposições de hoje à tarde, o professor Dante, o acadêmico Ricardo Cruz, o acadêmico Rui Maciel, foram todas excelentes. E aproveitando a pergunta que me foi feita pelo acadêmico Ricardo Cruz, se Freud foi um melhor médico ou um melhor escritor, é claro que é uma pergunta que não tem resposta. Eu diria que Freud foi um grande gênio. E, do meu ponto de vista, ele foi o grande personagem do século XX. Se nós tivéssemos que escolher, como a revista Time faz todo ano, o homem do ano, se tivesse que escolher o homem do século XX, certamente escolheria Freud. Freud não apenas mudou a medicina, como o nosso presidente citou, mas ele mudou a compreensão do ser humano por ele mesmo, né?
Hoje, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa sem leitura, uma pessoa simples, ela conhece os termos como trauma, neurose e outros termos que Freud introduziu na vida popular. Ele popularizou esses termos. Então, as pessoas conhecem termos como um conflito, como uma defesa psicológica. Pessoas leigas, hoje em dia, utilizam esses termos bem próximos ao que eles realmente significam. Freud também deu um grande impulso à medicina psicossomática, e isso foi algo assim que, depois de Freud, ele não criou a medicina psicossomática, ele deu um impulso importante, e isso é algo que mudou após Freud. Também ele criou um ponto muito importante para a área que eu me dedico mais, que foi a primeira classificação dos transtornos de ansiedade. E a classificação de Freud durou aproximadamente 100 anos. E a classificação atual segue muito da classificação de Freud, mostrando como ela foi importante e como toda essa tecnologia que chega hoje em dia ainda não mudou tanto essa visão que Freud trouxe. Outro ponto importante que já foi citado pelo acadêmico Sérgio Novis é a importância da literatura, da humanidade no curso médico. Eu cito, que também o acadêmico Ricardo Cruz mencionou, o acadêmico Mário Barreto Correia Lima, que se dedica a isso, não apenas nos simpósios, mas tem livros a esse respeito, mostrando a importância da literatura para a formação do médico. Sem dúvida, em todo curso médico deveria ter uma disciplina de literatura que acompanhasse todo o curso médico, onde vários textos importantes poderiam ser discutidos e isso aprimorar a humanidade do médico. O texto científico, ele ensina a técnica. O texto literário, ele ensina a arte de ser médico. Médico é uma arte, não é uma técnica. Um professor da USP, Taki Cordaz, tem um livro Personagens e Pacientes, onde ele pergunta a vários médicos qual o livro que aquele médico julgaria importante para os médicos lerem. Ele pergunta isso a aproximadamente 50 médicos, então tem 50 resumos de livros, onde o médico explica por que aquele livro é importante para o estudante de medicina. Enfim, cada vez mais nós podemos afirmar que ler é importante e para o médico é fundamental. Não se pode imaginar um médico que não leia literatura. Obrigado. Bom, obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Sim, por favor. O estudante vai responder as perguntas. E quem mais? O professor Mário Barreto Correia Lima. Deixa o professor Mário Barreto falar e depois o senhor responde. Mário. Senhor presidente, não quero ser repetitivo e sei que o tempo hoje é bastante curto, mas não poderia deixar de dizer da excelência das apresentações de hoje, parabenizar o professor Ricardo, o professor Rui Maciel e o nosso conferencista da noite, o Dante, que a academia, de certa forma, está conhecendo hoje, mas que eu tenho a honra de já conhecê-lo de algum tempo, alguns poucos anos, mas inclusive participamos juntos do Conselho de Humanidades do Conselho Federal de Medicina, aliás, na qual pertence também o professor Pietro Novellino. E há uma importância fundamental no que foi dito aqui. Na realidade, inclusive o Nádio citou, e o Ricardo tinha apresentado até num slide, um livro que escrevemos no sentido de propiciar o ensino da literatura no curso médico,
falávamos em disciplina, mas na realidade isso precisa ser posto de maneira global em várias disciplinas e junto, e que é algo de essencial. Nesse livro falávamos de Molière, com o Doente Imaginário, da morte do Ivan Illich, que é um must. Todo mundo tem que ler, todos os médicos e estudantes, e citamos também o nosso ex-acadêmico Pedro Nava, com o seu Baú de Ossos. Na realidade, é fundamental a participação, o conhecimento das artes, e particularmente da literatura, que dentre elas é aquela que propicia o maior contato realmente com os sentimentos todos dos seres humanos, e que precisa, então, ser explorado e ser conhecido. E, na realidade, foi uma felicidade que nós tivemos hoje de ter essa conferência do professor Dante, mas não podemos esquecer também que há uma série de problemas graves com relação ao médico, e que foi citado aqui pelo professor Sérgio Novis, da impossibilidade de o indivíduo conhecer mais o próprio paciente. Inclusive, do ponto de vista da medicina pública, os indivíduos têm que trabalhar e têm muito pouco tempo até para poder conversar com o paciente, o que torna impossível, dificílimo que se tome esse tipo de atitude, o que exige que haja uma reforma também muito mais geral. Mas gostaria de felicitar de novo os participantes desse simpósio, que foi excelente, e particularmente o Dante, cuja oratória nós já conhecíamos de longo tempo. Ele falou aí durante eu não sei quantos minutos, mas sem se valer dos slides, sem se valer de outras ajudas, puramente trazendo aquilo que é mais importante, que é o seu conhecimento, que é a sua experiência, e que se mostrou notável na Universidade de São Paulo, e que, então, é preciso ser efetivada também em outros lugares. Como o tempo é muito curto, nós paramos por aqui, mas voltamos a dar os parabéns pela excelência da tarde que tivemos. Meus parabéns particularmente a você, Dante. Professor Dante, com a palavra para seus comentários e respostas. Vou procurar ser breve para respeitar o tempo da nossa reunião. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez a todos, em especial o Dr. Mário Barreto, que, como ele mesmo citou, já nos conhecemos de um certo tempo, e quero também manifestar o meu respeito e a minha admiração ao professor Mário, que é um pioneiro dentro dessa descoberta, ou dentro desse resgate da literatura. Acompanhei o desenvolvimento do trabalho dele e com muita satisfação tenho um livro autografado do professor Mário, que foi publicado recentemente, né, e dos nossos encontros nos congressos de humanidades médicas, né, realizados pelo CFM, e que são muito importantes no sentido de difundir essa ideia das humanidades médicas, de maneira particular a questão da literatura. Então eu fico muito contente de vê-lo aqui hoje e ver um representante tão importante dentro dessa missão, dentro desse desenvolvimento da literatura como um meio de humanização da medicina. Eu queria fazer rapidamente alguns comentários a partir das questões ou das posições que foram colocadas aqui, né? Em primeiro lugar, foi interessante a questão do Freud, levantada pelo professor Ricardo, né? Depois retomada, se Freud teria sido mais um grande médico, um grande escritor, eu acho que ele é tudo, né? Ele foi um grande médico, um grande escritor, um grande gênio, mas antes de tudo, e que eu acho que é o fundamento e que talvez nos ajude a explicar quem foi Freud, Freud foi um grande leitor.
Foi a partir da experiência de leitura que Freud se tornou Freud, né? Ele mesmo cita na sua obra, em vários momentos, que grande parte daquilo que ele descobriu e grande parte daquilo que ele encontrou dentro do ponto de vista do que seria a psicanálise, ele deve à literatura, de maneira muito particular aos clássicos da literatura. Então é muito interessante observar fundamentalmente como Freud faz uso e bebe de fontes como Shakespeare, né? Hamlet está absolutamente presente dentro da obra do Freud. Dostoiévski, de maneira muito particular, também é um leitor, ou melhor dizendo, é uma obra, um autor extremamente importante. Não existiria Freud se não existisse antes Dostoiévski, se não tivesse existido Shakespeare, se não tivesse existido Cervantes. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que, inclusive, dentro dessa perspectiva que nós estávamos colocando, nosso eminente presidente também falava exatamente disso, precisamos, de fato, resgatar a experiência da leitura. Como o professor Rio Marcel, que teve que sair, infelizmente, por uma questão pessoal, mas nós temos que fazer um grande esforço, no sentido de hoje a gente é sugado pelas redes sociais, né? Agora mesmo, vindo de São Paulo para cá, né, eu fico notando muito isso, de perceber principalmente nos mais jovens, né, todos olhando o seu celular e praticamente ninguém com um livro na mão, né? Então nós estamos diante de um desafio extraordinário, né? Porque a experiência da tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela tem o seu aspecto benéfico, mas ela também tem o seu aspecto desintegrador, né? A experiência da informação através das redes sociais, assim por diante, ela tem uma perspectiva desagregadora e fragmentadora. Cada vez mais os textos são mais curtos, cada vez mais eles são menos trabalhados, cada vez mais eles são mais imagéticos e menos narrativos. Isso vai nos desnarratizando, que é uma questão que um filósofo alemão do século passado, mas extremamente importante, que é o Walter Benjamin, falava a respeito da morte da narrativa. Essa morte da narrativa que ele já identificava e diagnosticava na própria literatura e que agora a gente também está diagnosticando dentro da vida cotidiana e dentro do âmbito médico, como o professor Sérgio Novis acabou de colocar, né, quando efetivamente a gente percebe que hoje parece que os médicos esqueceram que antes da história da doença existe a história do paciente. O ano passado, em novembro, eu tive a grata satisfação de conseguir trazer a professora Rita Sharon para o Brasil. Foi a primeira vez que ela veio ao Brasil. Nós temos um evento que a gente organiza a cada 2 anos lá na Escola Paulista de Medicina, chama-se Colóquio Internacional de Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. Eu já tinha trazido o professor Brian Hurwitz, que foi o meu parceiro, o meu colega do King's College, e a professora Rita Sharon era um outro nome, e é um nome mais importante dentro do âmbito da narrativa. E quando ela esteve no Brasil conosco agora, em São Paulo, há pouco mais de 4 meses, ela comentava fundamentalmente que o que a levou a descobrir na narrativa o caminho de humanização da medicina foi a abertura para os seus pacientes. Ela explica, no final das contas, que não é só o médico, antes de curar, ele precisa ser curado. O médico, antes de ajudar a humanizar, ele precisa se rehumanizar. E essa reumanização do médico passa fundamentalmente pelo reencantamento da prática médica. E o reencantamento da prática médica passa pela descoberta da pessoa por detrás do paciente. E o instrumento que possibilita com que esse reencantamento aconteça, essa descoberta da pessoa aconteça, é através da história de vida dos pacientes. E é interessante que, como é que ela descobriu isso? Tendo passado por um período de crise, ela era médica no hospital de clínicas da Columbia University, onde ela é professora. Ela sofreu os sintomas do burnout, né? Ela chegou a um certo momento que ela já não suportava mais aquela dinâmica e a profunda insatisfação e frustração de lidar com pacientes que entravam e da qual ela não conseguia interpretar senão através dos chamados exames complementares. Ela tirou um ano sabático e foi estudar literatura. Ao estudar literatura, ela redescobriu a medicina.
É o testemunho que ela deu para nós nessa conferência fantástica que ela deu em São Paulo em novembro do ano passado. Então, eu acho que a medicina narrativa, sem dúvida nenhuma, juntamente com a descoberta da literatura, é um grande caminho de humanização da medicina. Ela vem crescendo e eu acho que é algo que a gente tem que explorar e tem que promover, porque dentro do âmbito do desenvolvimento científico e tecnológico que nós vivemos, nós precisamos cada vez mais, desesperadamente, da humanização e da narrativa, porque aquilo que nos dá identidade, como dizia Aristóteles na ética, zoon ekom logom, anthropos. O homem é um animal dotado de palavras. O que nos dá a dimensão de ser humanos é o fato de termos a palavra. Então não podemos perder a palavra, porque ao perdermos a palavra, perdemos a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dante. Realmente foi uma tarde extraordinária e terminou pela narrativa e pela ética, um dos livros mais difíceis de ética que eu não estava de acordo, de Lukács. Os seus 4 volumes de ética, mas tem coisas em que ele diz respeito exatamente à narrativa. E aí, juntando o que o Novis falou de Danilo Perestrello, o querido saudoso amigo, a medicina da pessoa e a sua narrativa, eu me lembro das minhas primeiras anamneses psiquiátricas, eram enormes, porque eu escutava muito e escrevia muito. Hoje, com prontuário eletrônico, elas são mínimas. E a grande vantagem do Freud, você perguntou, e o Sérgio falou, eu digo sempre que o Freud transformou a patologia numa patologia visual, que eu chamava, de você ver, de você sentir o paciente e não ouvi-lo. E foi Freud que introduziu a narrativa, a escuta. Ele transformou a medicina visual em auditiva. Quer dizer, e isso foi a grande revolução da patologia médica. E ele foi realmente um grande leitor. Você lê a obra dele toda e vê a cultura, a erudição literária, principalmente dos clássicos dele. E é o que fascina. O Freud é quase que uma enciclopédia dos clássicos e a interpretação que ele dá daquilo. Então, é uma resposta, como o Egídio falou, é uma resposta difícil de dar e talvez não seja respondível e nem interessa. Realmente, ele foi um gênio. Eu só acrescentaria uma coisa, porque eu tenho um outro gênio que eu admiro, que foi Albert Einstein, do século passado. Eu colocaria os dois juntos. Um mudou o universo e o outro mudou o mundo, certo? Um olhou lá longe, o outro olhou aqui perto. E nós devemos olhar as duas coisas, longe e perto, porque o longe está perto e o perto está longe. Então foi uma bela tarde e certamente teremos hoje outras aqui, ver pela presença ainda grande da audiência aqui, que ela interessou. Quero agradecer a presença de todos, parabenizar mais uma vez o professor Dante, o professor Maciel, que partiu, Ricardo. O microfone aqui para o professor Sérgio. É só uma questão de ordem para que fique registrado em ata que Freud foi tudo muito fácil para ele, porque ele era neurologista. Eu não sei se ele foi psiquiatra, ele começou neurologista e acabou psiquiatra. Tá? Vamos fazer neuropsiquiatra, chegamos a um acordo, não vamos brigar. Bom, agradecer a todos e está encerrada a sessão.